Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre as formigas. O que nós podemos aprender com as formigas? Que ensinamentos as formigas nos transmitem? As formigas geralmente são vistas como bichinhos inúteis, insignificantes e até mesmo como pragas. A minha mãe, por exemplo, sempre bateu de frente com aquelas cortadeiras que quando elas dão numa planta, deixam daquela planta somente os galhos, os talos secos. Tem aquelas que a gente chama de formiga de fogo, que quando nos picam dá uma coceira, uma dor terrível. Tem as formigas que gostam de atacar vasilhas com doce, enfim. Geralmente elas são vistas como bichinhos insignificantes e bichinhos inúteis, como pragas. Mas a verdade é que quando nós vamos observar as formigas de perto, nós vamos ver que nós temos muito a aprender com elas. E é isso que nós iremos aprender nesse vídeo. Algumas lições sobre as formigas. A Bíblia Sagrada fala em Provérbios sobre as formigas. Provérbios capítulo 6, verso 6 vai dizer assim: vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 30, no verso 24, a palavra diz: há 4 animais pequenos sobre a terra, que entretanto são sábios, muito sábios. O primeiro, as formigas, povo sem força, que durante o verão preparam suas provisões. Perceba que nas duas passagens bíblicas aqui, a palavra chama as formigas de sábias. E na primeira passagem nos convida. Sim, a palavra nos ensina a sermos sábios como as formigas. Mas nós precisamos reconhecer que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria, com o conhecimento terreno, a ter muitos diplomas, a ter muitas formações. A sabedoria de Deus é totalmente diferente, porque diz respeito a nós termos conhecimento de Deus, do próprio Deus e de suas verdades. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 19 seguinte, a palavra diz: está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, daqueles que se acham sábios no mundo, anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Porque a verdadeira sabedoria, meus irmãos, nos leva a obedecer a Deus e não a resistir a Deus, como algumas verdades da ciência moderna, da sabedoria deste mundo. Provérbios 1:7, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós precisamos da sabedoria do alto. Por que a oração de Salomão foi acolhida por Deus? Foi bem vista por Deus? Porque ele orou pedindo sabedoria. Meus irmãos, além de sábias, as formigas são organizadas. A palavra diz, por exemplo, meus irmãos, em Lucas capítulo 14, que nós devemos ser organizados, prevenidos, porque diz assim: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de se ver se tem com que acabá-la? As formigas são organizadas, as formigas são prevenidas. Elas juntam o seu alimento para que quando chegar o tempo do inverno, quando elas não puderem carregar os seus mantimentos, elas estejam bem supridas. Quem não lembra de Gênesis, quando o faraó tem um sonho de que vacas gordas eram engolidas por vacas magras, e quando vai ser interpretado por José aquele sonho, José diz: vão vir aí 7 anos de muita fartura, mas vão vir também 7 anos de muita fome. Então é preciso, faraó, que você prepare bem os celeiros nesse tempo de vaca gorda, para que quando chegar no tempo da vaca magra, do tempo da vaca magra, da seca, o Egito esteja bem suprido. É nós nos prepararmos, a palavra diz, para nos prepararmos para o dia mau. É nós estarmos prontos para a vinda do Senhor, é nós estarmos nesse estado de vigilância. Nós aprendemos com as formigas que elas são muito perseverantes, corajosas, obstinadas. E se nós formos as estudá-la a fundo, nós iremos aprender muita coisa. Mas por hoje nós vamos ficar com algumas lições que nós iremos dar mais ênfase. A primeira lição, irmãos e irmãs, que eu quero meditar com vocês é: as formigas são pequenas, mas as formigas são fortes.
É claro que há exceções, mas algumas formigas, como por exemplo as cortadeiras, conseguem carregar objetos várias vezes maior que elas e várias vezes mais pesadas que elas. E ainda conseguem percorrer distâncias absurdas. Conseguem percorrer longas distâncias com aquele objeto nos ombros. Quando a Bíblia fala que as formigas faz parte de um povo fraco, não significa que a formiga por si só é fraca. É quando se compara a formiga com o leão, com outro animal grande, por exemplo. Mas a formiga por si só é muito forte. O que nós podemos aprender com isso, irmãos, é que nós somos pessoas limitadas também, pessoas fracas, mas nas mãos do Senhor nós nos tornamos fortes, nós nos tornamos invencíveis, indestrutíveis. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nós somos mais que vencedores, não pela nossa própria força, mas na força daquele que nos amou. Joel capítulo 4, verso 10 diz assim: mesmo o enfermo precisa dizer, eu sou guerreiro. Em outras traduções, mesmo o fraco precisa dizer, eu sou forte. Irmãos e irmãs, a palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 27 e 28, que Deus escolheu aquilo que é fraco aos olhos do mundo para confundir os fortes. Você lembra de Davi? Davi, pequeno, limitado diante de Golias, gigante, quem venceu? Foi Davi, que reconheceu que a sua força estava no Senhor. Como disse o próprio Deus a Paulo, é na fraqueza que o meu poder se manifesta. Tome posse da força que você tem em Deus. Eu e você, irmãos, podemos ir muito mais longe do que imaginamos. Nós somos muito mais fortes do que imaginamos. Então, como as formigas fazem o seu caminho entre as galhas, entre os galhos de pau caído, no meio do mato ali, nós também precisamos reconhecer que pela nossa própria força nenhum obstáculo à frente poderá nos deter. Nós iremos adiante. Com esses fardos nos ombros, às vezes, nós iremos vencer. Nós somos fortes no Senhor. A segunda lição, irmãos e irmãs, que aprendemos com as formigas é: as formigas são incansáveis. As formigas trabalham e trabalham muito. Essas duas passagens de Provérbios nos mostram realmente que as formigas são famosas, são reconhecidas por trabalhar muito. E quando nós paramos para observá-las, nós vamos ver que isso é uma verdade digna de fé. As formigas trabalham e trabalham muito. A maioria das outras formigas, além da rainha, que é responsável por multiplicar as formigas, são fêmeas operárias. Elas constroem o formigueiro, procuram comida, limpam o ninho, combatem inimigos e cuidam das jovens larvas, dos pequeninos, dos bebês. Eu, quando criança, eu gostava muito de parar para observar as formigas fazendo ali o formigueiro. Aquelas inúmeras formigas iam lá dentro, voltavam com um bolinho de terra ali na boca e colocava lá fora, entrava e voltava e incansavelmente fazia aquele trabalho. E tem até uma historinha muito conhecida que enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava, né? Chegou o inverno, a formiga estava ali no abrigo do seu lar, com seus mantimentos, sua casa suprida, e chega a cigarra batendo na porta: ei, estou precisando de abrigo, estou precisando de alimento. Irmãos e irmãs, será se nós estamos do lado das cigarras, que só canta, só quer saber de diversão, só quer saber de uma vida light, ou nós estamos do lado da formiga, que trabalha? E quando eu falo em trabalhar, irmãos, não significa somente ter um emprego, não significa somente ter uma profissão. Eu estou dizendo de nós andarmos ocupados, de nós termos as nossas mãos ocupadas, de nós sermos dedicados, esforçados. A palavra sempre falou muito de trabalho e sempre condenou o preguiçoso, a preguiça. Jesus, meus irmãos e irmãs, tinha uma profissão. Jesus não era alguém ocioso. A palavra diz que Jesus era carpinteiro ao lado de seu pai. Meus irmãos, Jesus só parou a sua profissão de carpinteiro porque ele iniciou seu ministério exclusivo para trabalhar pelo reino de Deus. É por isso que em João 5,17 ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Jesus encontra os discípulos, por exemplo, Pedro está trabalhando, Pedro está pescando.
Irmãos, a palavra diz que Paulo era um fabricante de tendas, e Paulo é um dos caras na Bíblia que condena a preguiça, a ociosidade, pois ele diz: quem não trabalha não tem direito de comer. Irmãos, eu volto a dizer que trabalhar aqui não se restringe a você ter um emprego fixo. Trabalhar aqui significa você ter as suas mãos ocupadas com algo. É você manter o seu tempo preenchido com algo. É você estar sempre em atividade para construir para você, mas para construir para alguém e também para construir algo pelo reino de Deus. Nós não podemos ser pessoas de sofá, somente de sofá. Nós temos os nossos momentos de descanso, mas esses momentos de descanso não podem perdurar para a vida inteira. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos manter as nossas mãos ocupadas, como as formigas, pois só quem trabalha consegue construir. Só quem trabalha pelo reino de Deus consegue construir para Deus, consegue fazer com que mais pessoas cheguem ao céu. Terceira e última lição é: as formigas vivem em comunidade. Irmãos, as formigas vivem e trabalham juntas em equipe, em grandes grupos organizados, chamado colônia. Então, irmãos, elas vivem uma em função da outra. Se você encontrar um formigueiro, você não vai encontrar ali uma formiga sozinha, você vai encontrar várias formigas. Porque as formigas vivem em comunidade, coletividade, e elas se importam umas com as outras. E essa é a essência do Evangelho. Nós não podemos querer viver somente para nós, no nosso mundo, egoísta, fechado somente em nós mesmos, nos nossos interesses. Nós precisamos sempre estar olhando para o outro, querendo ajudar o outro, valorizando o outro, respeitando o outro, amando o outro. Jesus falou o quê? Amai o próximo como a ti mesmo. E vocês serão reconhecidos pelo amor mútuo entre vocês, porque essa é a essência da vida cristã. Que nós possamos aprender muito com as formigas. Além de sermos pessoas que não se contentam em viver sozinhas, fechados no seu próprio mundo. Aprender com a primeira lição que eu disse: as formigas são pequenas, mas as formigas são fortes. As formigas, elas trabalham muito. Elas usam o seu tempo para construir. Elas usam o seu tempo para estar sempre em atividade. E nós precisamos ser como as formigas e aprender muito das formigas. Essa é a mensagem que eu deixo no seu coração nesse vídeo. Deus abençoe, fique com Deus e até breve.